Hoje eu tenho duas pessoas que eu considero muito e admiro demais aqui, o Celso, que além de participar aqui na diretoria da Cornet, o ano passado ele foi responsável por todos os eventos, os 32 eventos que a gente fez, ele que ajudou a organizar tudo, né? Ele da Facilities Insight. E a gente tem o Carlos Balk, né? Que é Head Latam de Procurement e Facilities da CVC. A gente está trazendo a CVC, como a gente estava já conversando aqui no início do webinar, né, mas o mercado de turismo muito impactado, né, e a gente queria ouvir do Balk, primeiro o que é um pouco a CVC, né, Balk? Falar um pouco sobre o que é a CVC, os números e o que teve de impacto para esse mercado aí tão importante para todos. Bom dia a vocês dois, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com o Celso também, amigo de longa data aí, já nos conhecemos há algum tempo, apresentado por um amigo comum. E falando rapidinho aqui, antes do Celso falar um pouco da CVC, né? O que é a CVC Corp? A CVC, na verdade, é uma das empresas do grupo CVC Corp. Então, hoje a gente atua em três vertentes do turismo, que é o lazer, que são as lojas CVC, que todo mundo conhece. Negócios, que é o nosso corporativo, que atende middle e empresas. E intercâmbio com a Experimento, né? A gente tem todos os serviços aí de turismo, consultoria, tem uma OTA, tem toda a parte aí de navio, carro, casa, aluguel de casa nos Estados Unidos e aqui no Brasil, parques, que todo mundo já conhece. Vamos para o próximo, por favor. Então, aqui alguns números, isso tudo antes da pandemia, né? Aqui a gente está falando do resultado de 2019. Então, a gente tem mais de 10 milhões de clientes atendidos que viajaram com o Grupo CVC. São 17 milhões de bookings, né? Então, o faturamento, 17 bi de bookings, né? 200 mil fornecedores de serviços de viagens. Temos mais de 2 mil lojas na América Latina. Mais de 12 mil agências de viagem que vendem CVC. Temos as plataformas online da Almundo e da Souvenir Viagens. São mais de 3 mil colaboradores, entre Brasil, Argentina, Colômbia, México e Estados Unidos. Aqui um dado interessante, né? São 60% são mulheres, a média de idade é de 34 anos, e além disso, nós temos mais 8 mil empregos indiretos que trabalham para a CVC em lojas e receptivos. As marcas da CVC, então, o B2C, que é o lazer, a gente tem a CVC, que todo mundo conhece, a Experimento, com a parte de intercâmbio. No B2B, a gente tem a Rextur Advance, o Grupo Trend, a Esfera Tour, a Visual Turismo e a VHC, que é aluguel de casas. No online, a Submarino Viagens, a Ao Mundo. E na Argentina, Colômbia, México, Biban, Ola e Ao Mundo. Então, hoje nós estamos falando aí de 11 empresas que estão no portfólio aí do Grupo CVC Corp. Celso, está com você agora aí. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Gratidão, Balk, por ter aceito o convite aí desse nosso bate-papo. Então, devido à nossa amizade, eu tomo a liberdade aí de abusar da sua experiência. Eu quero propor não só um bate-papo, mas uma verdadeira aula de Strategic Search aí para quem está acompanhando nossa live agora, nesse momento, né? Só um parênteses rápido aí, quando eu conheci o Balk, né, através da indicação de um amigo, como ele mesmo comentou, cada vez que eu encontrava com o Balk, ele me perguntava, a primeira pergunta que ele me faz é assim, quando foi a última vez que a gente conversou? Aí ele faz o update, então, de lá para cá a gente comprou empresa X, empresa Y, e só aumentava, né? Então, para quem vê a marca CVC somente na loja, não sabe a estrutura que tem por trás, o número de imóveis e empresas que o Balk administra com a equipe dele, né? Infelizmente, o segmento de viagens foi uma das mais afetadas e talvez que leve mais tempo para retomar as atividades, né? Mas eu tenho certeza que juntos e com a vontade e saudade, assim como o Fusar de voltar a viajar, quando retomar, vai retomar com tudo, né? A gente está torcendo aí por vocês também. Bom, obrigado. Dito isto, como vocês têm muitos imóveis, além de você ser head de procurement, você também é responsável do Facilities, que engloba o Real Estate Workplace. De imediato, se você puder compartilhar, quais foram as estratégias iniciais com relação à ocupação nesse momento de quarentena? Bom, assim, quando a gente começou o problema todo da pandemia, né, o grande desafio foi colocar todo mundo em casa primeiro, né,
em home office, então a gente está hoje 100% em home office, todos os escritórios estão fechados. E dentro do desafio todo aí de workplace, né, e de real estate, agora que a gente estabilizou aí desde junho para cá, a gente começou um trabalho já de entender qual que é a real necessidade de ocupação dos imóveis da CVC. Fomos para a prancheta, começamos a desenhar isso junto com o pessoal de gente e gestão e com algumas outras áreas de apoio, como o pessoal de infraestrutura de TI, né, o pessoal de riscos, para a gente entender exatamente qual que seria o cenário quando a gente começasse a falar de retorno, né? E a gente começou a desenhar isso a todas essas mãos e a gente entende que realmente o home office é uma coisa que não era praticado na CVC como uma regra, como uma política, mas que ele passa a ser praticado agora, né? A gente tem um outro projeto que é um derivativo do home office, que é o que a gente está chamando de home-based, né? Que são as pessoas que vão ficar trabalhando em casa, que é o teletrabalho, né? E a gente está agora justamente levando para a aprovação da nossa diretoria executiva e depois do conselho um projeto de nova ocupação, assim que a gente começar a voltar ao normal, provavelmente a partir de janeiro, onde a gente vai ter um conceito de hubs, né? Então a gente já tem o hub na Paulista, com o coworking da Eureka. A gente vai ter agora hubs espalhados em algumas capitais, e a gente vai ter um hub central em Santo André, reduzindo assim bastante a quantidade de imóveis. Posso falar para você que é mais de 50%. Eu não posso dar os números exatos, mas a gente vai reduzir aí mais de 50% dos imóveis e vai trabalhar num novo conceito, no escritório, num novo conceito também de ocupação de workplace, né? Onde você vai explorar mais a parte colaborativa, você ter mais encontros, salas maiores para você fazer encontros com time, equipe, encontro de time, times multidisciplinares, espaços colaborativos. Então a gente vem trabalhando com alguns parceiros nesse projeto. Um deles é a própria CBRE, né? O Marco César, a Raquel, a Ana Paula estão ajudando a gente a entender exatamente os cenários de como devolver, o que devolver. E o desafio foi justamente esse de repensar, né? Então, dentro de toda a pandemia, o primeiro momento foi colocar todo mundo em casa. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Começar a renegociar todos os contratos, todos, né? E desenhar agora esse projeto de retorno. Então, a princípio, esses foram os principais desafios aí nesse período aqui. Outro parênteses aí, apesar de tudo, desse momento que a gente está passando, eu considero que a gente vai ter alguns saldos positivos, né? Um deles talvez seja a aceleração da questão do home office, do amadurecimento e acreditar e confiar nos colaboradores, mesmo trabalhando à distância, né? Essa questão de hub também talvez seja acelerada, que eu escutei um tempo atrás, mas eu não vi efetivamente ainda nenhum case de implantação, né? Que é adotar bases de trabalho mais próximos dos colaboradores para evitar o desperdício de tempo em translado, né, da residência até o escritório, né? Isso daí é muito bacana e vem a favorecer todos os colaboradores das organizações aí. Bom, mas falando em negociação, Bock, eu acho que tirando a folha de pagamento, para vocês não deve ser muito diferente, a questão do custo de ocupação deve ser muito alto, né? Se você puder detalhar um pouco o que vocês conseguiram negociar com relação a properties dentro do Real Estate, dividir com o nosso público, a gente agradece. Sim, esse foi um desafio, né? Como a gente falou de negociação de contrato. Quando a gente entrou em pandemia, primeiro uma questão, como todo mundo sabe, a CVC foi super afetada por ser do turismo, né? A gente passou um período com vendas zero, até negativa por causa dos cancelamentos, né? Todos os clientes começaram a cancelar suas viagens, aí vem todo aquele... As leis foram aprovadas para ajudar na parte de reembolso, tudo isso. E a gente começou a ter que reduzir custo e rever todos os nossos contratos. Dentro de todos os contratos, um deles é a parte de properties, né, de real estate. Hoje a gente tem 71 contratos de locação, né? Tem prédios que a gente tem, um prédio, por exemplo, em Santo André, que são 40 proprietários diferentes. E mais os outros, graças a Deus, são menos proprietários, mas a gente fez um primeiro processo de renegociação desses contratos de aluguel, usando uma metodologia de strategic sourcing, não ela completa, mas uma parte dela, para atender dois objetivos principais. Um era reduzir, por um período, o fluxo de caixa, então o valor a ser pago, né? Então a gente conseguiu postergar alguns valores, reduzir valores.
E o segundo, sim, reduzir o valor em virtude da gente estar com um problema de receita dentro da companhia. E isso a gente obteve bastante sucesso nesse primeiro processo, nessa primeira oportunidade. Nós fizemos isso com uma equipe interna, né, com o meu time interno de compras, com o apoio do time de facilities. E agora a gente está numa segunda rodada com esses mesmos proprietários, revendo já toda essa estratégia de reocupação, de revisão de valores, de extensão ou não de contrato. E também avaliando agora toda uma questão quando envolve as lojas próprias. Nós temos a CVC Corp, tem 11 lojas próprias, são 5 da CVC e 6 da Experimento. Nós estamos estudando justamente os contratos dessas lojas próprias e também o custo total da loja, entendendo o que a gente pode fazer para reduzir os custos operacionais da loja em virtude de que as receitas estão praticamente zero, né? A gente agora, neste momento, no mês de julho, a gente conseguiu fechar com 15% de vendas comparando com o mesmo período de 2019. Né? Então, a gente ainda está numa escala crescente de vendas, a gente está começando a ver o mercado reagir, as companhias aéreas voltarem a voar, os hotéis abrindo, mas as fronteiras internacionais ainda estão praticamente fechadas. Né? Então, isso tudo depende de a gente fazer um trabalho muito forte de renegociação de contratos. E encaixando um pouco da pergunta anterior do Workplace, novamente aqui a gente encaixa a CBRE ajudando a gente com a revisão dos principais prédios que a gente tem em Santo André. E a gente também, para ajudar os franqueados, nós temos 1.400 franquias na CVC, são 60 ou 70 na Experimento e as demais estão na Argentina e México. Mas no Brasil em si, nós contratamos 2 consultorias especializadas em revisão de contrato de aluguel, a Aquânima, fazendo uma parte desse projeto, e a Seven fazendo uma outra parte dos contratos, para ajudar os franqueados a também reduzir seus custos operacionais de aluguel, né? Que hoje, com certeza, dentro de uma loja, o principal custo, tirando a folha, é aluguel, como na CVC também, o custo de aluguel é um dos maiores custos que a gente tem. Então, dentro da renegociação de contrato de portas, esse foi o trabalho que a gente fez nesse primeiro momento e estamos continuadamente fazendo revisões ainda desses contratos. Bacana saber, porque além de você administrar todo o portfólio de marcas que vocês vieram adquirindo ao longo do tempo, vocês têm os franqueados também, que é outra frente de negócio da CVC, né? E vocês estão apoiando com a expertise de vocês o próprio franqueado nesse momento de restrição, né? Bacana. Não, a gente precisa, né? Porque ele tem franqueado que é uma microempresário, né? É uma empresa pequena, né? Lógico, você tem alguns franqueados, a gente tem franqueados com 60 lojas, né? Que são master franqueados, mas a gente tem franqueado com 1 ou 2 lojas, né? Se você não dá um apoio para ele nesse momento, ele não consegue sustentar a operação, o negócio, e aí é ruim para a gente, porque quando voltar a gente fica com menos loja para vender, né? Então a gente tem que sim ajudar os franqueados nesse projeto. Bom, dentro dos associados da Cornet Brasil, nós temos aí end user, temos um mix aí que compõe o mercado de real estate. Como que dentro das negociações você está sentindo então uma certa receptividade então do properties, dos proprietários para a negociação? Sim, estamos. Assim, os proprietários estão sendo bastante parceiros nesse processo, né? A gente conseguiu com algumas prorrogações bem interessantes. Lógico, tem um ou outro que é um pouco mais difícil, né? Você tem alguns proprietários, por exemplo, de loja, que a renda dele é o aluguel da loja, né? Então, aí é mais difícil. Mas quando você passa para alguns proprietários, já que são mais investidores, com perfil de investidor, a gente teve bastante receptividade e bastante colaboração deles nesse sentido. Mesma coisa quando a gente começa a falar de outros contratos, né? Que eu acho que é o que você vai perguntar logo, falando dos outros contratos de facilities. Temos uma questão aqui, eu vou quebrar pouco o protocolo para seguir a sequência do raciocínio. A Luciana está perguntando aqui qual que é o percentual médio que tem conseguido de negociação aí. Se você puder em aluguéis, nós conseguimos, olhando a carteira total, algo na ordem de 12% de redução agora em 2020, né? E a gente está trabalhando agora para a extensão dessa redução e tentando aumentar essa redução a partir de 2021. Né?
Então, se você pegar 12% dentro de uma carteira grande, de um custo bastante razoável, representa dentro do meu orçamento de facilities, da minha área toda que eu administro, representa aí cerca de 30%, 40% só aluguel, né, do orçamento total, né. Então, 12% e também prorrogação de pagamentos, né, que ajuda a reduzir o impacto no fluxo de caixa, é bastante significativo no momento que a gente vem passando dentro da CVC Corp. Uhum. Quando eu era do corporativo, a média de custo de ocupação dentro do meu budget representava 65%, né? E aí, seguindo esse estudo da curva ABC, obviamente vocês atacaram esse que é o principal custo dentro da operação de vocês, mas você, além de procurement, você tem o chapéu de facilities. Acredito que vocês também, no segundo momento, ou meio que em paralelo, começaram também a fazer uma revisão dos contratos de prestação de serviços, né? E aí, dentro Sim. da sua experiência de Strategic Sourcing, eu peço agora para você dividir um pouquinho o que vocês fizeram com relação a esses contratos de serviços, né? Que estratégias de negociação, o escopo, o que mais vocês fizeram para amenizar o impacto desse custo, em detrimento da falta de faturamento? Olhando como facilities, né, também como head de procurement, né, então a gente fazendo um panorama geral, a primeira coisa foi fazer realmente o mapeamento da curva ABC, então a gente dividiu por categorias, né, então a gente tem muitos contratos de tecnologia, onde a gente conseguiu, na verdade, nos contratos de tecnologia, fazer prorrogação de pagamentos para reduzir o impacto no fluxo de caixa. Alguns contratos a gente suspendeu, porque a gente paralisou os projetos, né? Então a gente congelou o CAPEX, né? Então paralisou os projetos, automaticamente a gente suspendeu e rescindiu alguns contratos. Na parte de serviços, a gente também fez um mapeamento dentro dos contratos de serviço. Alguns, nós congelamos os contratos, principalmente os que atendem os prédios corporativos. Então, estou falando de café, estou falando de serviço de copa, parte de serviço de higiene. Os prédios estão fechados, desligados, então a gente não tem esse serviço, então a gente suspendeu por um tempo esses contratos, reduzindo o impacto no fluxo de caixa. Alguns contratos a gente renegociou, vários serviços, por exemplo, limpeza, manutenção, a gente reduziu o escopo, o time, que também estamos com os prédios fechados, e reduzimos os valores de negociação, porque todos esses fornecedores também entraram junto com a lei, com a medida provisória, na questão lá de redução de jornada, redução de salário, todos aqueles acordos que foram permitidos dentro da parte trabalhista, né? Isso também ajudou a gente a reduzir os contratos. E em alguns casos a gente foi buscar novos contratos, principalmente quando a gente está falando de digitalização, estamos falando da parte de locação de notebooks, que a gente colocou todo mundo em casa trabalhando de home office, a parte de telefonia, Zoom, né? A gente está aqui no Zoom, né? A gente teve que rever os contratos com o Zoom para ampliar o Zoom para praticamente todo o nosso quadro, Teams e aí os outros tal. Então a gente teve aí 3 momentos, um ataque dentro do time foi como eu reduzo o impacto no fluxo de caixa, e aí foi renegociação mesmo na questão de pagamento, prorrogações, a gente teve fornecedores que prorrogou até 90 dias para a gente os pagamentos. O outro foi revisão de valores de escopo, em virtude do momento em si, principalmente os de serviços. E uma outra frente atuou no que a gente precisava ampliar de contratos ou renegociar contratos, porque a gente dependia muito dos serviços. Aí estou falando de telefonia, estou falando do Zoom e estou falando, por exemplo, de locação de notebook. Nós tivemos que alugar 1.200, 1.300 notebooks de um dia para o outro. Né? E tudo isso derivou novos estudos, novas revisões. E agora a gente começou a fazer o planejamento, já voltando em 2021, mas atuando já agora, usando o Strategic Sourcing em vários desses contratos. Né? Então, e aí quando a gente fala de Strategic Sourcing, é Strategic Sourcing de A a Z, fazendo toda a parte lá, todas as 7, 8 etapas que tem no Strategic Sourcing, atuando em vários contratos, dentre eles os de limpeza, manutenção, a parte de tecnologia, que a gente tem muita parte de terceiros em tecnologia na parte de desenvolvimento, a parte toda de serviços que envolvem o turismo, né? Então a gente está falando de rodoviário, receptivos, que são os fornecedores que recebem os passageiros do aeroporto, levam para o hotel, fazem os passeios, city tour, e por aí vai, né? Então assim, a gente até imaginava no começo, até lembro um dia antes de toda a minha equipe ir para home office, falando para a minha equipe, falou assim, ó, já que a gente vai entrar em home office, vai ter uma redução de atividade, não sei o que lá,
vamos aproveitar para fazer curso, vamos aproveitar para estudar, vamos aproveitar para pôr o backlog em dia. Esquece. Não, a gente não parou, cara. A gente está numa carga de trabalho muito alta, é um volume muito grande de renegociações, revisões. A gente tem algumas plataformas que a gente usa de negociação de procurement, como o NIMBY. A gente está revisando também a questão de implantação de ERP SAP Ariba, e por aí vai. Então, a empresa deu uma diminuída em termos de vendas, zerou vendas por um período, mas, ao mesmo tempo, com a mudança de estrutura, novo CEO, novo CFO, novo diretor de RH e novo diretor de TI, a gente começou a rever todo o planejamento como se fosse já 2021, mas atuando em 2020 para antecipar o máximo possível que a gente consegue de redução de custos, melhoria do fluxo de caixa e está pronto para quando começar realmente a vender de novo, tá melhor estruturado tudo isso. Então, a parte de negociação é bastante forte dentro da CVC, na minha célula de indiretos de serviço de turismo. Como também eu tenho meus pares que cuidam de sourcing na parte de produtos de hotéis e companhias aéreas, também estão fazendo toda uma revisão, usando uma série de metodologias também, para a gente conseguir aí atingir o objetivo de reduzir o impacto no fluxo de caixa, renegociação de valores, redução de custo. E, por fim, está pronto para 2021, né? Então, a gente já está falando de orçamento 2021 agora, em agosto, porque a gente precisa fazer isso para estar pronto para quando a empresa começar a vender de novo forte, mais para o final do ano e para 2021, a gente está com tudo isso estabilizado e pronto. Uhum. Eu cheguei a escutar alguns absurdos no mercado, que o pessoal estava com medo da profissão do FM acabar, porque as empresas iam fechar os escritórios, ia todo mundo trabalhar em home office. A gente sabe que isso tudo é doideira, não vai ter, né? Porque senão trava tudo também, né? E mais que nunca, né? Você que tem aí um portfólio de imóveis para teu acabou virando um site e você tem que administrar de alguma forma, né? E aí você antecipou algumas questões aí, mas eu vou pedir para você detalhar um pouco mais, fora a locação de notebook, etc e tal, que mais que vocês fizerem enquanto FM para dar um conforto ou condições mais adequadas para o colaborador da CVC trabalhar de casa? No começo, vamos voltar um pouquinho, né? Então, em março, lá, falta do dia 10, 12 de março, a gente decidiu colocar, um pouquinho antes, no comecinho de março, a gente decidiu colocar todo mundo em home office. Então, quando a gente teve o ok da diretoria e até a implementação de todo mundo estar 100% home office, a gente teve 15 dias para fazer toda essa operação. Então, a gente teve que, no primeiro momento, entender as necessidades de equipamento. Então, a gente teve que locar 1.200 notebooks, a gente teve que ampliar algumas bandas largas, link dedicado dentro dos nossos CPDs, dos prédios, onde está o pessoal de tecnologia, renegociar a telefonia e a parte toda de logística que ficou com o time de FM para poder entregar esses notebooks. A gente acabou levando desktop para casa das pessoas também. E quando a gente fala que o prédio está fechado, está desligado, pode parecer que não tem nada para fazer. Não, pelo contrário, né? Você não pode desligar o prédio em 100%, né? Você tem que reduzir ali o consumo do prédio, mas tem que manter o minimamente possível funcionando, né? Senão também, quando você for voltar para o prédio, você não consegue ligar ele de volta. Então, tem um time de FM cuidando dos prédios desligados, dos escritórios, fazendo revisões a gente está aproveitando o momento para revisar toda a parte de facilities, ar-condicionado, limpeza, toda a parte civil de pequenas obras que a gente precisava fazer nos prédios. E durante esse processo todo, a FM atuou muito forte junto aos colaboradores, atendendo a demanda deles, como a questão de necessidade de receber uma documentação, levar alguma documentação, ir no site, buscar algum pertence pessoal. E a gente teve há cerca de 60 dias, 45, 60 dias atrás, a gente fez um projeto chamado Drive-Thru das Cadeiras, onde a gente percebeu que realmente a gente não ia voltar tão cedo para o escritório. Então, a gente fez um trabalho, considerou com alguns parceiros, aí, alguns fornecedores, e a gente entregou em 10 dias quase 750 cadeiras para os funcionários que estavam em home office.
né, para dar um conforto melhor em termos de ergonomia, tudo isso. Então, a gente distribuiu as cadeiras em Santo André, no nosso hub na Paulista, e nas filiais, os gerentes das filiais nos ajudaram também fazendo a distribuição das cadeiras para os funcionários. A gente já está preparando agora um segundo lote de entrega de cadeiras, um pouco menor. A gente acha que vai ficar entre 50 a 100 cadeiras agora. E todo esse projeto foi tudo... A cadeira foi higienizada, foi embalada, foi etiquetada com QR Code, foi mapeada. Então, a gente teve alguns parceiros ajudando a fazer isso. Então, hoje, se eu entro no sistema que a gente está utilizando hoje junto de Facilities, e aí a Eventsys, que está trabalhando com a gente, junto com o Desco, eu consigo mapear onde está a cadeira. Lógico, se o funcionário tirou da casa dele e levou para a casa da namorada, levou para a casa da mãe, eu não consigo fazer esse mapeamento. Mas eu sei que onde estão as cadeiras e sei quem está com qual cadeira, tudo isso. Quando a gente for retornar para os escritórios, a gente vai poder controlar isso para fazer a devolução. E a gente também está agora preparando, a gente ainda vai aprovar isso, mas a gente está preparando para poder disponibilizar algumas salas de reuniões, agora de setembro até o final do ano, para algumas equipes que tem temas que você não consegue fazer por vídeo, por Zoom, por Teams, né? Você necessariamente precisa se reunir com a equipe para discutir algum projeto, alguma coisa. Então a gente está vendo como a gente prepara algumas salas de reuniões, mas isso ainda precisa ser aprovado por toda a diretoria, e o time de FM está atuando nisso. Então, o time de FM, quando você fala assim, eu vi tal, vai acabar a área de FM, na verdade, a área de FM tem que se readaptar, né? Agora, o FM cuida de home office, né? Então, quando você está com o pessoal em home office, ou você tem, que nem a gente vai ter provavelmente um home base, que a pessoa vai ficar trabalhando em casa, a FM vai ter que dar assistência para essa pessoa, né? A mesa não está, a pessoa de uma mesa, a cadeira quebrou, a pessoa está com um problema no link, não está funcionando telefonia, a pessoa está com algum problema ali de ergonomia, a gente vai ter que ver como a gente resolve ergonomia, iluminação. Então, Facilities passa a atender agora à distância, home office, né? Então, você passa agora a ter que ter braços e identificar parceiros para ajudar você. Por exemplo, no caso da CVC Corp, a gente está falando de home base no Brasil inteiro. Vai ter um colaborador meu de home base em Manaus, eu vou ter que dar uma assistência para ele. Eu vou ter que achar algum parceiro hoje que me atenda lá em Manaus para ir lá resolver o problema do meu colaborador que está em home office. Então, o Facilities FM passa a ter uma nova atividade também, né? Que é como cuidar da transição de home office, retorno aos escritórios, que é o novo normal, do tal do Anywhere Office, né? Então, você passa a ter um outro papel, né? Que é trabalhar à distância e cuidar do colaborador, que era o papel que a gente fazia, de cuidar, de dar bem-estar para o colaborador no escritório, é manter o bem-estar e o cuidado do colaborador, só que agora na casa dele, ou em algum hub, ou em algum outro local que o colaborador esteja trabalhando, que dificulta mais ainda, né? Porque agora você tem o pessoal à distância, e você tem gente que mora perto, você tem gente que mora longe, você tem gente em outras cidades, você tem gente que vai estar fazendo Anywhere Office em algum hub, ou no Starbucks, se tem algum problema. Então, assim, tudo você vai ter que contornar e atender. Por isso que a gente está indo para um aplicativo que vai ser colaborativo. A pessoa vai poder usar o aplicativo para abrir chamado, para interagir com o pessoal de Facilities, o pessoal de gente de gestão, para ajudar a gente nesse processo todo, porque senão ia ficar impossível só por telefone ou e-mail, né? Então, esse período de pandemia foi complicado, mas está sendo complicado, mas está trazendo outras atividades, está fazendo a gente descobrir outras funções que a gente ainda não sabe exatamente como a gente vai fazer. Eu estava discutindo isso com o time de Facilities outro dia, com o coordenador de Facilities, que é o Fernando Buscariolo, do meu time. O que a gente vai ter que fazer, como que a gente vai se readaptar, como vão ser essas atividades, né? Como que eu vou atender à distância um colaborador que está com algum problema de cadeira, de mesa, de iluminação, de internet, junto com o time de infraestrutura de TI, como a gente vai atender ele. Então, são coisas novas que a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar. Uma coisa é você fazer gestão de um espaço, de um workplace, com uma estrutura, né? Equipe de manutenção, etc. e tal. Agora, desses pontos que você já tem, que são muitos, ampliar para todas as residências de todos os colaboradores, sem ter essa equipe de back-office para dar esse suporte, é muito mais complexo, né? Eu tenho conversado com vários profissionais do mercado, o pessoal acha que o pessoal está em home office, está mais tranquilo, as empresas ou os gestores, eu não sei, perder um pouco a noção de tempo e espaço, né? Porque o pessoal tem feito videoconferência tarde da noite, então não tem mais
horário do dia e não tem dia da semana, né? Tem pessoal trabalhando de final de semana, etc. e tal, porque realmente a carga para ajustar essa nova realidade, eu não posso falar que é novo normal, eu não consigo entender quem criou essa expressão. Para mim poderia ser novo anormal, né? Mas normal não tem nada de normal essa situação que a gente está passando, né? Com certeza. E aí, tanto para Procurement como para Facilities, para o pessoal de infra, de TI, de telecom, a gente vem conversando com meus pares, né, dessas áreas aí. A gente realmente, é o que você falou, tem alguém, o Fernando Senna até fez um comentário aqui, né, que o atendimento antes era convergente, agora ele virou divergente, né? Como que você está falando, né? Eu, sinceramente, tem algumas coisas que eu não tenho resposta ainda, entendeu? A gente não sabe ainda exatamente como que a gente vai contratar um fornecedor de manutenção para atender na casa das pessoas agora, né? A gente está procurando algumas startups, tem algumas que a gente conhece, que eu acho que vai ser o caminho, que é um tipo de um Uber de serviços de manutenção ou de marido de aluguel, né? Que vai facilitar o seu trabalho. Então, se aciona e o cara mais próximo da casa do funcionário vai atender ele. Esse talvez seja o caminho. Mesma coisa para TI. Hoje já tem algumas empresas que estão se especializando em fazer atendimento dessa forma, né? Você abre um chamado, aciona, a empresa direciona para o técnico que está mais perto da casa do colaborador. Você perde um pouco daquela história de ter uma pessoa que você já conhecia, né? Quando você está dentro da empresa, né? Geralmente o pessoal acaba conhecendo o pessoal de manutenção, os técnicos de TI, né? De field, então acaba tomando café, tem até uma amizade. Agora não, você vai ter tudo de um técnico diferente indo na casa de um colaborador, né? Então, e manter o padrão disso, e manter essa organização, tudo, esse é bem complicado. Esse desafio ainda é um desafio que eu acho que os profissionais de FM ainda que puderem me ajudar aí, estou disposto a ouvir sugestões de como a gente vai fazer para cuidar desses contratos, negociar esses contratos e cuidar dos nossos colaboradores, cada um na sua casa, né? Só detalhando um pouquinho mais essa atividade que vocês tiveram de distribuição das cadeiras, né? Não é simplesmente distribuir, como você bem colocou, teve todo um cuidado de protocolo, né? De higienização, identificação, a questão de controle do próprio ativo, né? Porque não é só distribuir, depois tem que ter a rastreabilidade de tudo isso daí. Mas mais do que isso, eu queria parabenizar a CVC pelo cuidado e carinho que tem com os seus colaboradores, porque a questão da entrega da cadeira eu vinculo a uma questão ergonômica para o bem-estar e saúde do colaborador. Então, parabéns aí pela atitude de vocês. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui da Luciana, né? Como que ficou a questão da demanda por impressão? Sendo que vocês tinham um pool de impressão nos escritórios e agora o pessoal está em casa. Na verdade, essa questão da impressora, a gente está tentando evitar o máximo possível o uso de papel, então a gente ampliou, a gente tem um contrato com a DocuSign, de assinatura de contratos. A gente ampliou esse contrato da DocuSign para todas as áreas da organização. Então, o pessoal de gente de gestão está assinando folha, assinando ponto por DocuSign e por sistema que a gente tem junto com a gente de gestão. Todas as áreas passaram a usar a DocuSign para assinatura de documentos internos, né? E, eventualmente, quando você ainda tem algum documento, alguma coisa que precisa ser assinado, a gente manteve na expedição da CVC, que está funcionando de forma parcial, as impressoras, você imprime lá e de motoboy ele leva até o colaborador, o documento tem que ser assinado, ou com o diretor, alguma coisa que precisa assinar o documento. E no caso dos colaboradores que ainda precisam usar a impressora, e que tem impressora em casa, também como a questão de internet, a questão de energia, a CVC vem dando uma ajuda de custo para todo mundo que está em home office. Todo mês você recebe, junto com o seu salário, uma ajuda de custo para bancar os custos, eventualmente, de papel, impressora, material de escritório que você está tendo, energia e internet. O custo cobre todas as despesas? Provavelmente não, mas é uma ajuda de custo. Para algumas pessoas deve cobrir, para outras pessoas não. Mas a gente está evitando usar impressoras. Então, esse é, inclusive, um dos contratos que a gente vai ter que rediscutir junto com o fornecedor, porque provavelmente impressora é uma coisa que eu vou cada vez usar menos, né? Nas lojas da CVC, a gente também tem contrato com a DocuSign, então o cliente pode optar por assinar de forma eletrônica. Então, a questão da digitalização também foi acelerada com a questão, né, da pandemia do Covid. A CVC lançou todos os aplicativos possíveis, né? Então, hoje você pode comprar viagem, passagem, passeio, tudo por aplicativo da CVC, da Submarino, pelo site.
para tudo, para evitar o uso de papel e impressora, porque realmente a impressora ficou meio que em desuso agora com a questão da pandemia. Com todo o respeito à indústria de celulose, né? Eu sou alérgico a desperdício de papel, né? Quando eu trabalhava no corporativo também, e chegaram no final do dia, antes de eu ir embora, eu passava do lado da impressora, era pilhas e pilhas de papel que ficava largado lá, sem sentido nenhum. Inclusive, semana passada, se não me engano, eu escrevi um artigo sobre esse fator positivo que a pandemia está deixando, que é justamente isso que você falou, que é o processo de digitalização. Então, além da possibilidade hoje de a gente ter tecnologia para ter uma assinatura eletrônica de confiança, né, para evitar de imprimir e assinar manualmente, nós temos também, para quem não sabe, cartórios digitais. Então, para as empresas que participam de licitações e tem que no edital entregar lá a cópia do estatuto, etc e tal, CNPJ ou outros documentos da empresa para participar de um edital, geralmente as empresas pediam cópias autenticadas. Então, o cartório digital hoje permite você digitalizar esse documento, ele cria na nuvem a autenticação disso, gera um código de autenticação. Então, quem receber uma cópia eletrônica, ele consegue validar por essa autenticação a veracidade daquele documento original e assinado, né? Então, a tendência hoje é realmente ter menos impressões. Então, desculpem empresas de celulose, empresas de cópia e impressão, mas vão ter que rever seus negócios rapidamente aí, né? Bom, vamos a mais uma pergunta, Zé Pedro. Como foi a negociação da taxa de condomínio com os prédios, ou melhor, com as administradoras? Aqui a gente tem que separar um pouco o tipo de administradora de condomínio, né? Quando eu estou falando de prédio corporativo, a gente tem, em Santo André são 6 prédios hoje, 2 a gente é monousuário, 4 a gente está dentro do condomínio. Inclusive um deles a gente está dentro de um shopping, do Shopping Gran Plaza, que foi super parceiro na questão de condomínio. O shopping, por iniciativa própria, como o shopping fechou, por ordem, né, por decreto, ele teve que fechar, então ele reduziu bastante as taxas de condomínio, tanto das nossas lojas que a gente tinha no shopping, como do prédio administrativo que a gente tem dentro do shopping. Algumas administradoras a gente conseguiu renegociar os valores de condomínio, postergar, reduzir, porque o prédio realmente diminuiu a energia, diminuiu o consumo, diminuiu todas as despesas inerentes a condomínio. E teve algumas que a gente teve dificuldade, um pouco mais distantes, mas todos eles foram parceiros, a gente conseguiu também uma redução aí na ordem. Quando eu separo o que é de shopping e o que é condomínio corporativo, de shopping, tem shops que a gente conseguiu até 50% de redução na taxa de condomínio, e tem na parte dos prédios administrativos, a gente conseguiu na faixa aí de 20%, 25% de redução nesse período aí de pandemia, né? Porque algumas despesas são fixas, não tem jeito, né? Ele tem que manter, né? Equipe lá de segurança, porteiro, a parte de gerador, tudo isso. Então, a gente conseguiu algumas reduções bem significativas nessa parte. É uma parte difícil, porque quando você vai falar com o shopping, fica mais difícil, mas o que ajudou a gente nessas negociações de shopping foi justamente o decreto de ter que fechar o shopping, né? Então, o shopping também viu uma receita menor, uma despesa menor, energia menos, água menor. Então, isso tudo ajudou a gente a negociar. E para ser bem sincero, não só condomínio, como a gente falou dos properties também, e dos outros fornecedores, esse período de pandemia, todos foram muito parceiros. Né? Todos foram muito parceiros. Sim, uns com um pouco mais de dificuldade, que também entraram numa dificuldade grande, né, de receita, de tudo isso, e outros super parceiros, prorrogação para 90 dias de pagamento, redução, suspensão de contrato, foram super parceiros em entender. A gente acho que esse momento também trouxe aí um processo diferente, né? Todo mundo está envolvido, foi impactado, né? Então teve uma união aí, de uma forma ou outra, todo mundo está ajudando todo mundo, né? A gente tem alguns contratos com fornecedores pequenos, os nossos motoboys, por exemplo, eles não são funcionários, são terceiros que prestam serviço para a gente manteve o contrato deles porque a gente está usando os motoboys e também ele, né? Ali é ele e ele o contrato, ele é um microempreendedor. Então, a gente teve que manter ele, como a gente também teve que ajudar, a gente ajudou também a parte dos guias que prestam serviço para a CVC, que pararam de trabalhar, né? Então, a CVC ajudou os guias com cesta básica, com algumas outras partes aí de remuneração. Então, é um momento que todo mundo tem que se unir e ajudar. E eu acho que isso ajudou todo mundo nas negociações de contrato.
Acho que o Celso... Tá aí, Celso? Você tá aí você caiu. Das atividades da... Congelou, Celso? Acho que... Estão me escutando? Agora sim. Então, talvez o outro salto positivo aí de tudo isso daí é ressignificação das atividades, dos negócios das empresas, e mais do que isso, né? A união de verdade, né? Não tem mais isso, não, você é fornecedor, você é cliente, essa guerra, essa picuinha que tinha, né? Acho que é um momento Celso. Acho que o Celso... tá cortando, Celso. A gente não tá te ouvindo bem, não, cara. A gente Ô, Balk, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma pergunta aqui da Silvana Zanuto, que fez lá pelo Q&A, que é sobre se tem algum estudo estratégia de facilities para levar serviços ao home office, como alimentação e limpeza também. Isso tem alguma... Você tem visto algum movimento nesse sentido? Eu particularmente trabalho com a área de real estate, não com facilities. Eu acho muito difícil acho que o trabalho de vocês é super importante para manter as pessoas engajadas, né? Mesmo à distância, né? Porque a gente tem aí hoje esse momento de que existe uma divergência e não só prestar serviço no local de trabalho. É visto também essa parte de limpeza, alimentação, ou a questão de você ter o ticket que as pessoas estão usando? Por exemplo, eu estou usando ainda o Alelo que a empresa me deu, né? Tem lá, está sendo religiosamente depositado o dinheiro e eu estou usando para me alimentar em casa. Tem isso também, Balk? Então, falando de alimentação, é isso que você falou. A gente hoje usa a VR, a gente tem o Vale Refeição, né? E o pessoal que fica em home office agora, já tinha isso na política da empresa, você pode trocar, você pode pegar o valor do Vale Refeição e dividir ele entre Vale Alimentação e Vale Refeição, ou 100% Vale Alimentação e fica sem Vale Refeição. E aí a gente sempre está fazendo essas atualizações junto com o time de gente de gestão, que gerencia esse processo. Então, na parte de alimentação, quem está em home office pode optar em trocar para Vale Alimentação, mas como você falou, eu também tenho Vale Refeição e estou usando o Vale Refeição via iFood, Rappi, Corner, Shop, tudo. Tem vários estabelecimentos, açougue, padarias, tudo que aceitam o Vale Refeição, né? Então, exato. Isso a gente está dessa forma. Ou Vale Refeição ou Vale Alimentação. Limpeza a gente não considerou. A gente, eu acho que é muito difícil, né? Você invadir a casa da pessoa para fazer uma limpeza, alguma coisa que, na verdade, seria só ali na mesa do escritório que ela está usando, alguma coisa, né? Eu acho que é meio invasiva essa questão de limpeza. Sinceramente, a gente não estudou. Eu não sei se isso faz sentido a gente trabalhar com a questão de limpeza para quem está em home office. Eu acho que a ajuda de custo, até tem uma pergunta aqui da Viviane Bela sobre ajuda de custo, ela está entre 100 a 130 reais por mês. Uhum. E eu acho que essa ajuda de custo acabaria ajudando a cobrir talvez alguma questão de limpeza, porque quando você fala de limpeza, uma coisa é você limpar o escritório, né, onde está todo mundo lá, né, corporativo, né, você tem lá uma equipe de limpeza, de manutenção cuidando do escritório. Outra coisa, na casa da pessoa, você vai fazer, não teria como entrar ali só para limpar a mesa que ela está usando, difícil, né? Então é bem difícil. Então a gente acredita que a ajuda de custo pode cobrir eventualmente uma parte desse gasto, se a pessoa tiver um gasto a mais, porque na verdade o que as pessoas estão fazendo é se adaptando de criar escritório dentro de casa, né? Eu não tinha escritório na minha casa, no meu apartamento, acabei criando um escritório na sala, um escritório no quarto. Minha esposa é psicóloga, então vai ter uma live aí falando de terapia online. Hoje ela atende todos os pacientes dela de forma online. Legal. Ela fica o dia inteiro dentro do quarto, no escritório que a gente montou lá, atendendo os pacientes dela. Mas não faz sentido também eu contratar uma empresa de limpeza para ir lá só onde está o escritório dela, no quarto, limpar só aquele pedaço, né? É verdade. Então, eu acho que é bem complicado essa questão de limpeza.
Ok. Celso, a gente está te ouvindo, acho, agora. Ou Beleza, não? eu conectei pelo 4G aqui. Vamos tentar seguir por aqui. Desculpa aí, minha internet deu uma falhada aqui. Estou pelo celular agora, tá bom? Ok. Problemas de home office. É o novo anormal, né, Celso? Novo anormal. Com toda certeza. Desculpa a falha aí, técnica. Bom, retomando aqui, Balki, eu consegui escutar o que vocês estavam conversando, né? Só não estava saindo o meu áudio aí para vocês. Como você tem aí esses dois chapéus, tanto o FM como compras, eu fiz uma live essa semana sobre uma expressão em japonês chamada mottainai, que é o senso do desperdício. E me lembrou, na época do corporativo, eu era muito pressionado pelo CFO da empresa, e ele me falou o seguinte: a despesa é que nem unha, sempre tem que estar cortando. E aí minha pergunta, em função disso, mesmo antes da pandemia, né, você como é o gestor de procurement, se você pode dividir um pouco como que é a estratégia de negociação dos contratos da CVC e quais são os principais pontos de destaque que você pode compartilhar para ser uma aula de verdade aí para o pessoal que está nos acompanhando. Na verdade, quando a gente fala aqui de metodologias, né, as técnicas dentro do Strategic Sourcing, né, a Strategic Sourcing é uma das técnicas, mas a gente tem várias outras, né. Então, quando a gente fala isso, a gente sempre usa isso dentro da minha estrutura de procurement, e a gente tem usando mais ainda. Então, você tem várias, né, mas você tem o TCO, você tem o Cherry Picking, tem o Cost Breakdown, o Should Cost, né, que é um Cost Breakdown mais avançado. Tem o BATNA, né, que é a melhor alternativa dentro de um acordo. Tem a curva ABC, tem o modelo de Kralik, eu nunca sei falar o nome dele, cara. Faz 30 anos que eu trabalho com procurement e eu nunca sei, até hoje não aprendi a falar o nome dele. O modelo de Kralik lá e várias outras, né? Mas a gente tem algumas, e aí vai depender muito do segmento, da categoria que você está negociando. Por exemplo, em serviços, em FM, a gente usa muito o Cost Breakdown, né, e o TCO. O cost breakdown junto quando a gente está falando de mão de obra, né? Então a gente sempre abre o cost breakdown dos fornecedores para entender exatamente como está a composição do custo da mão de obra que você está contratando para limpeza, manutenção e para outros serviços. O TCO, né, que aí é o total custo, né, envolvido, principalmente na parte aí quando a gente fala de uma loja, de um prédio, não é só aluguel, né? Aluguel, condomínio, energia, limpeza, e aí vai, né? Na loja, principalmente. E a gente usa bastante também um que é mais simples, para as negociações mais simples, que é o cherry picking, né? Que é você sempre pegar o menor preço de todas as propostas, fazer uma composição de como deveria ser seu target, e aí em cima do cherry picking você negociar junto com os fornecedores. Mas tem outras, né? A gente usa também para o Procurement, dentro da plataforma do NIMB, o leilão, né? Leilão reverso, leilão holandês, leilão japonês, leilão... Aí tem várias modalidades de leilão que trazem bastante redução. E só para usar uma plataforma de Procurement, né? Fazendo isso de uma forma online, né? Então, voltando um pouco à digitalização, a minha estrutura de Procurement, a gente pode falar que está 95% digitalizada. Então, desde a requisição de compras até o contrato, eu não tenho mais envolvimento de papel. É tudo feito de forma eletrônica. Então, da aquisição de compras ao pedido é numa plataforma, a interface disso com o jurídico é no sistema Spider do jurídico e depois a assinatura desses contratos é no DocuSign. E dentro disso, dentro de estar numa plataforma de procurement, só para você fazer todo o processo dentro de uma plataforma de procurement com RFX, né, RFI, RFQ, RFP, cotação, entrega no mesmo prazo, horário, dos envelopes fechados ou das propostas, tudo isso já traz um ganho, traz uma parte de compliance e governança corporativa que também é o que está aí sendo discutido, é uma tendência hoje dentro de todas as organizações. Acabou de ser a questão da LGPD, né? O Congresso não aprovou a prorrogação, né? Então a LGPD já está aí no ar, daqui a pouco está valendo de verdade. Então, tudo isso também faz com que a gente tenha uma plataforma para ajudar a gente nisso. Mas todos os modelos que a gente está falando aí, hoje, na minha estrutura, a gente usa praticamente 3. O Cost Breakdown, o TCO e o Cherry Picking, mais os leilões em algumas negociações, em alguns produtos. Então, isso traz bastante ferramenta para a gente de análise, né? Quando você abre lá realmente o custo da mão de obra, os impostos, os encargos, os benefícios, quanto
como é composto o custo lá do serviço de limpeza, o material de limpeza, tudo isso você consegue até colocar no contrato que parte do custo total está baseado em dissídio, parte está baseado em algum índice X, inflação. A gente também tem uma ferramenta que ajuda a gente a entender esses custos, né, as correções. A gente usa o Cost Drivers como uma ferramenta aqui de apoio. Variação do dólar, variação de inflação, os principais índices. E a CVC Corp, nós criamos dentro da Cost Drive 2 índices de correção que nós utilizamos em 2 contratos grandes que a gente renegocia, que é a parte de rodoviário e receptivos. Então, nós criamos lá uma cesta de índices, compondo lá, por exemplo, rodoviário, tudo que compõe o custo do rodoviário. Então, o custo do motorista, o custo do óleo diesel, o custo do pneu, de manutenção do ônibus, os custos de licenciamento, desgaste do ônibus quando ele está rodando, vários índices. Então, a gente criou um índice próprio de correção e a gente vem seguindo esse índice com muito sucesso. Então, tudo isso são ferramentas que a gente se utiliza na negociação de contratos, né? Então, hoje você precisa dessas ferramentas, você precisa desse apoio e você precisa ser muito analítico hoje numa negociação de contrato, né? Se você só simplesmente... Lógico que a gente faz isso ainda hoje, né? Você pede 3 propostas, vê a melhor proposta e fecha, que são processos muito pontuais, coisas rápidas, simples que a gente precisa. Mas se você não abre o custo, se você não mergulha nisso, é a história do iceberg lá, né? Você está vendo só a pontinha do iceberg. Você tem que mergulhar para ver tudo que está lá dentro, tudo que está envolvido disso, criando as estratégias de negociação, de aproximação, junto aos fornecedores. E voltando de novo à questão da união, e isso eu sempre tive toda a minha carreira, né? Não existe mais essa história de você esfolar o fornecedor, de você tirar do fornecedor. É tudo no ganha-ganha. Você tem que estar no ganha-ganha. Lógico que você está puxando para um lado como negociação, o fornecedor está puxando para o lado dele para manter a margem dele. E quando é tudo transparente, tudo feito de uma forma transparente, de uma forma aberta, compliance, verdadeira, a gente consegue, sim, ter muitos ganhos, tanto para um como para o outro, né? Quando você vai para o cost breakdown, que o fornecedor abre para você os custos dele, que ele começa a abrir a margem dele, você consegue entender e consegue ser parceiro do fornecedor, entendendo exatamente onde você pode ajustar, onde você pode apertar, se você já apertou tudo, como você pode ter um processo de parceria. Existe hoje algumas empresas especializadas em trabalhar com a cost breakdown, principalmente com a parte de mão de obra de alguns contratos, que tem toda uma questão de CLT, lei trabalhista, que nós não somos experts nisso, então você precisa de apoio também para poder entender se aquele custo, aquela parte da cesta básica, a parte lá da remuneração do final de semana, da hora extra, está tudo dentro de acordo. Mas a negociação de contratos parece ser uma coisa simples, mas não é. É uma coisa que você tem que usar várias ferramentas, vários modelos de estratégias de negociação, o strategic sourcing tem que ser aplicado sempre. Porque senão você não consegue trazer o melhor valor e agregar valor à função que você está exercendo de compras dentro da organização, né? Eu tenho comigo, e sempre tive isso, que a estrutura de compras ela tem que ser paga pelos savings que você traz dentro da organização, né? E aí savings não só de orçamento, mas cost avoidance, savings de evitar reajuste, savings de orçamento, savings de baseline. Aí você tem... A gente vai perder, aí é uma outra live aqui só para falar de tipos de saving, né? Mas esses 3 são os principais que a gente usa: TCO, Cherry Picking e o Cost Breakdown, dentro da CVC, mais a plataforma de negociação que ajuda você a ter toda a transparência junto aos fornecedores. Maravilha. Eu, infelizmente, na minha carreira não tive um par em compras como você que trabalha com todos esses cuidados. Aí eu tive que fazer curso à parte, apesar de não ter sido comprador, para poder me estruturar enquanto FM, né? E o TCO, para mim, foi muito importante na carreira, porque eu acho que é um modelo que a gente é um pouco mais justo e realmente consegue desenvolver parcerias com o mercado, né? Porque a gente consegue detalhar item a item e faz a peneira, né? Separa o joio do trigo, naquela empresa picareta lá que sonega imposto ou outros artifícios aí para apresentar uma proposta comercial mais barata, vamos dizer assim, né? Bom, o que acontece? Infelizmente chegamos 10 horas já, 1 hora, eu não sei se podemos esticar mais um pouquinho, Fusaro, e se o Balco consegue aguentar mais um pouquinho, porque temos 3 perguntas ainda, né? Acho que eu consigo aí mais 5, 10 minutos, já começou uma outra reunião.
Já mas... tô dentro do avião aqui já. Isso é boa, hein? Mas assim, Olha, eu acho que dá para a gente responder mais 2 ou 3 perguntas e aí depois, se tiver mais perguntas, vocês podem me encaminhar e eu garanto que eu vou responder por joia. mensagem, por e-mail, para quem ficou sem resposta. O interessante é a gente tentar manter também o horário, Celso, porque tem muita gente que participa e depois das 10 já tem outro compromisso. Então começa a cair muitos acessos, né? O quanto a gente adoraria ficar mais 1 hora aqui, né? Mas a gente tem que respeitar também o horário da turma e os outros compromissos que as pessoas têm. Mais 1 ou 2 perguntas, a gente segue aqui e vamos lá. Bom, tem uma questão aqui, eu acho que é Diego, ele perguntou se você, dentro da tua plataforma, se você tem condições de fazer algum controle periódico dos teus prestadores de serviços. Não, a plataforma que a gente usa, a gente não usa esse módulo dentro da plataforma. Esse é um dos pontos que a gente precisa evoluir dentro da minha estrutura, que é criar um processo de mensal de performance do fornecedor, né, prestador de serviço, junto aos clientes internos e junto à estrutura da empresa e aos fornecedores. Esse é um ponto que está pendente. A gente ia fazer isso esse ano, mas dentro da questão da pandemia a gente congelou esse projeto. A gente deve retomar ele agora para o final do ano, começo do ano que vem, criando toda uma espécie de ranking de fornecedores, fazendo avaliação 360 graus, como se fosse uma avaliação de performance dos fornecedores junto aos clientes internos, benchmarking junto a outros clientes desse fornecedor e criando aí uma espécie de ranking, ranqueando o fornecedor e aí também aplicando os SLAs de contrato. Esse a gente ficou devendo mesmo, a gente está no nosso to-do aí, está no nosso backlog. Tá, joia. Outra questão aqui é com relação ao controle da performance da sua equipe também remotamente. Se você tem alguma métrica ou sistema. A gente usa... O pessoal da minha equipe fica bem bravo, né? A gente tem lá o sistema, o pessoal, os compradores têm que usar o sistema, recebem a aquisição, fazem toda a negociação, pedido, depois contrato, tudo, por essas plataformas que a gente já falou. A gente usa ainda mais o Trello, dentro do Microsoft Office. Então, todas as demandas que não estão dentro do sistema, que é uma questão de compras normal, que a gente chama de projetos, por menor que seja, são controlados por Trello e a gente tem reuniões de acompanhamento semanais. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é a PMO, que é o cão bravo lá da equipe. A Regina, se estiver ouvindo, ela vai ficar brava, mas é o apelido que deram para ela. Ela fica controlando a galera nas entregas, nos prazos, no preenchimento do Trello, quando encerra o projetinho, tira do pipeline, leva para o concluído, ou quando fica on hold. Então, a gente controla tudo pelo Trello. E, lógico, que depois de tudo isso, tem uma equipe lá de MAS minha, que joga tudo dentro do Excel, para depois gerar lá os resultados de performance de fechamento, né? Quantidade de processos fechados, quantidade de processos pendentes, saving para o comprador, projetos resolvidos, projetos pendentes, e aí você cria lá, a gente tem 300 mil indicadores, né? O final que importa dentro dos indicadores é o ROI de compras, para a gente entender se realmente o custo da estrutura, o custo da operação está sendo pago pelas economias que estão sendo trazidas por qualquer tipo de negociação que a gente faça. Bom, desculpando a extensão do horário para a gente finalizar aqui, a última pergunta da Isabel Barros. Devido ao cuidado que a CVC tem com os colaboradores, se vocês têm algum plano de treinamento com relação à ergonomia nas residências e também os cuidados de higiene e saúde, né, de desinfecção do espaço de trabalho e de casa deles. Né? Temos. A gente tem a Universidade Corporativa da CVC Corp, cvccorp.edu. Ela não é liberada acesso, né? É só para quem é funcionário. E dentro dessa plataforma a gente tem vários cursos rápidos ou vídeos, né? Falando de ergonomia, de saúde. Aí também a gente fala de alimentação, nutrição. E a pessoal da Universidade Corporativa vem colocando vários webinars, seminários, palestras. E aí olhando tudo, né? A parte mental, a parte de saúde, a parte física, parceria com empresas de aplicativos de exercício físico. Então, assim, existe um pessoal de gente de gestão, junto com o meu time de facilities, que estão cuidando muito do bem-estar do colaborador, através de vários cursos, seminários, palestras e por aí vai.
E também a gente sempre está mandando um comunicado interno, fazendo alertas dos cuidados que as pessoas têm que ter, dos cuidados de uso de máscara, álcool gel, que já todo mundo já sabe, né, como é o protocolo aí. Então, sim, isso existe e está sendo bastante utilizado, né? Maravilha. Balk, mais uma vez, gratidão aí total por compartilhar sua grande experiência conosco aqui nessa manhã de sexta-feira.